Você já foi tirar alguma música e estava escrito que você tinha que afinar em uma afinação chamada drop D, drop C, open G e etc? Além de dúvidas quanto a isso, muitas pessoas também têm dúvidas em relação à afinação em si, como afinar a guitarra, como usar os aplicativos que a gente pode baixar no celular. Meu nome é Denis Carmonaro, eu sou professor de guitarra há mais de 15 anos, sou formado bacharel em composição e regência e mestre em musicologia. Deixa um curtir e se inscreve no canal para me ajudar, porque nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como usar o afinador e o que são essas afinações diferentes. A guitarra e o violão são instrumentos tradicionalmente de 6 cordas e afinado numa afinação chamada padrão. Essa afinação, que também tem o nome de standard em inglês, é Mi, sexta corda, Lá, quinta corda, Ré, quarta corda, Sol, terceira corda, Si, segunda corda e Mi, primeira corda. Essa foi a afinação que se cristalizou ao longo dos anos desde a criação do violão e depois, posteriormente, da guitarra. Para que o nosso instrumento esteja afinado, isso quer dizer o quê? Que ele esteja na frequência correta, porque notas são frequências, são ondas, né? Que se propagam pelo ar. Então essas notas elas têm que estar afinadas entre si, elas têm que estar num padrão, e esse padrão internacionalmente definido é o Lá 440 Hz. Quando a gente determina uma nota como uma frequência específica, todas as outras vão derivar dela, porque as notas derivam uma da outra. O Lá 440 Hz, que é o Lá número 3, ele está aqui na guitarra. Existiram outras afinações do Lá no passado, um pouco mais grave, 430, 435, né? E isso foi mudando ao longo do tempo e se determinou então que seria 440 mundialmente, né? Então em qualquer lugar que você vai, se você afina o seu instrumento, ele vai estar afinado com o de outra pessoa ali, de uma orquestra, de uma banda em outra parte do mundo, porque se tem uma definição padrão dessa frequência desse Lá 3 aqui, que na partitura é o Lá que aparece no segundo espaço da clave de Sol. Certo? Então, com isso em mente, a gente tem que afinar nossa guitarra com esse padrão. E os afinadores modernos, digitais, né, eles seguem esse padrão. Antigamente se usava o diapasão, né? O diapasão é um instrumento que você batia, né, um garfo assim, que ele dava uma frequência exata, porque o corpo dele estava preparado para isso. Hoje em dia a gente não precisa mais dele, a gente tem o afinador digital. Eu vou usar aqui o do Cifra Club, que é um dos mais fáceis de baixar, um dos mais utilizados aqui no Brasil. Né, ele é muito bom. Eu vou explicar para vocês como que ele funciona. Então ele está aqui, ó, ele tem esse ponteiro, né, como se fosse um negócio de carro ali, o velocímetro, né, e esse ponteiro ele vai pegar a frequência, né, ele vai conseguir saber que frequência que está a sua nota. E quando a gente tocar uma corda, ele vai mostrar a nota mais perto que a gente está. Então, por exemplo, essa corda aqui é a Mi. E de fato, ó, ele está mostrando que está em Mi. Perceba que não está tão afinado, porque o ponteiro não está no meio. Geralmente o ponteiro fica verde, né, quando está no meio de muitos afinadores. Mas tem que estar realmente no meio para a gente saber que está afinado. Então ele está para baixo, está para a esquerda, né? Então a gente tem que apertar essa corda, a gente tem que fazer com que ela fique mais aguda. Passou um pouco, tá vendo? Então eu volto. Tá vendo? Agora ficou no meio. Dependendo do microfone, do celular, do computador, pode ter um pouco de dificuldade para afinar, então ele oscila um pouco. Mas deixar ali no meio, né? Você toca, às vezes você toca, no começo ele está no meio, depois ele vai um pouco, isso pode mudar mesmo. Mas ele tem que estar ali perto do meio ali, tocando no verde de vez em quando ali, que já tá bom, né? Perceba que ele mostra os hertz aqui, ó. Então você quer saber a frequência de uma nota. Ó, esse Mi aqui é 82.5 Hz. Agora vamos ver, por exemplo, o Mi agudo aqui, né? Ó, Mi 4, tá vendo? Ele tem... Tá um pouco agudo, né? Vamos baixar um pouco. Aproximadamente 330 Hz. Vocês viram aqui que ele chamou de Mi 4, né? E o Lá aqui de Lá 4. Isso tem a ver com algumas classificações em algumas partes do planeta. Alguns consideram que não existe o zero, né? Vão direto para o -1 e outros acreditam que tem o zero. Então, algumas vezes esse aqui pode ser o Lá 4, em outras vezes ele pode ser o Lá 3. Mas só que pode acontecer uma coisa que dificulta. Às vezes a corda está tão desafinada que ela está em outra nota. Por exemplo, está chegando quase em Ré aqui, certo? Então como é que eu faço para afinar se está em Ré, né? Como é que eu sei? Né? Se ele vai apontar o ponteiro para o meio se estiver afinado em Ré.
Perceba, a nota está afinada agora, só que em Ré. Mas não é isso que a gente quer, porque a nota padrão não é Ré. Então a gente tem que saber voltar para a nota original. Se o Ré vem antes do Mi, quer dizer que a gente tem que apertar, tem que deixar mais agudo. Percebam que passa por Ré sustenido, né? Tem um sustenido no meio até chegar no Mi. Então, por exemplo, caso essa corda aqui esteja muito apertada, ó, por exemplo, Sol sustenido. Sol sustenido está acima de Sol, né? É meio tom acima, então a gente tem que deixar mais grave. E assim está afinado. Esse afinador é um afinador que a gente chama de cromático. Por quê? Porque ele pega todas as notas, os meio tom que tem entre as notas e não liga para saber se a corda que a gente está tocando tem que estar afinada em Mi, tem que estar afinada em Sol. Não, ele mostra a nota mais perto pra gente e deixa a gente afinar ela. A nota que a gente quiser, a gente consegue afinar nesse afinador. Tem afinadores que eles vão por corda. Então, por exemplo, você toca a corda Mi, ele sempre vai mostrar no meio a nota Mi. Mesmo que ele esteja bem para baixo, ele não vai mudar de nota. Ele vai continuar mostrando Mi, só que ele quer que você suba para chegar em Mi. Então, por exemplo, se você precisar afinar em outra nota, você não vai conseguir com esses afinadores que não são os cromáticos, que mostram só as cordas e não qualquer nota. E é aí que entra a dúvida da maioria, porque existem outras afinações que não a padrão. E elas são muito usadas, parece que não, mas o rock principalmente usa muitas afinações diferentes, né? O blues também, mas principalmente o rock. Né? Então, por exemplo, muitas músicas de metal usam afinações mais graves para dar mais peso. Eu vou comentar aqui as afinações mais comuns. Então, a primeira mais comum é a drop D. Drop significa cair, baixar. Então, a gente vai pegar a mizona e fazer ela ficar em D. Certo? Então aqui a gente tem a nossa afinação drop D, só essa corda muda. Agora, por exemplo, a afinação drop C, o que ela é? Ela não é só descer essa corda aqui para Dó. É descer essa corda para Dó, mas todas as outras um tom para baixo. Então essa vai ficar em Sol, essa vai ficar em Dó, essa vai ficar em Fá, essa vai ficar em Lá e essa vai ficar em Ré. Certo? Então as afinações que são drop outra coisa, vai ser basicamente a afinação drop D, mudando tudo para baixo. A drop D só muda essa, mas todas as outras mudam o tanto que você mudar, continuar mudando essa. Então, por exemplo, uma afinação em drop C sharp, que é Dó sustenido, você vai mudar essa para Dó sustenido e as outras você vai mudar mais meio tom para baixo. Relembrando então, a drop D você muda só a corda e as outras você vai mudar mais o tanto que mudou a partir do Ré. Então, drop Dó sustenido, por exemplo, do Ré veio mais meio tom para baixo. Então você muda todos meio tom para baixo. Se é Dó, quer dizer que de Dó para Ré desceu um tom, então você desce todas as outras um tom. Se é drop B, por exemplo, que é Si natural, que é bem difícil, você desceu um tom e meio além do Ré, então você desce essa para Si, todas as outras um tom e meio. E aí tem outras afinações, né? Por exemplo, as open, que é quando você toca todas as cordas soltas e tem um acorde. Por exemplo, a open D, que você afina de um jeito que todas as notas fazem parte do acorde de Sol. No caso, o mais fácil aqui seria colocar em Ré essa em Si, essa daqui em Ré, essa aqui em Sol, essa daqui em Si e essa daqui em Ré. Aí você tem um acorde de Sol aberto. O Jimmy Page, no Led Zeppelin, na música In My Time of Dying, usa a afinação Open A, que é você toca todas as cordas e tem um som de Lá maior. O que ele faz? Ele aperta todas essas três cordas aqui, um tom acima, que daí, aberto, vai dar um acorde de Lá maior. Bem, é isso aí, galera. Espero que eu tenha sanado a dúvida de vocês. Caso ficou alguma, escrevam nos comentários aqui, coloquem críticas, sugestões para mim. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, um abraço e até a próxima.